E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre uma série nova na Netflix que eu tô gostando bastante, chamado Caveira Quente ou Hot School, que é uma série turca que vai abordar um futuro pós-apocalíptico. Então a gente vai ter um personagem principal que é um ex-cientista que por acaso é imune a uma doença muito misteriosa que faz com que as pessoas sejam atingidas pela fala. E isso dá um plot bem interessante já desde o início, porque ele vai ter contato com uma moça numa parada de ônibus e ele vai ficar imaginando como a vida seria se ele tivesse um pouco mais de atitude. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o Júlio Kobes, dá um like no vídeo, curte o canal para não perder nada, estou sempre falando sobre séries, filmes e tudo que está acontecendo na cultura pop. E é uma série bem interessante, apesar de abordar um assunto assim já bem comum, né? Como pós-apocalíptico, uma epidemia de doença que vai dizimar o mundo, mas é feito com uma sensibilidade assim bem diferente e acaba que a gente começa a se afeiçoar aos personagens. Achei bem interessante também a iluminação dos ambientes. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver assim que há muita luz iluminando partes do ambiente assim em tons lilás, azuis, para a gente ter diferença assim de ambientes mesmo, de um local da casa dele como os locais da rua, para a gente ter uma ideia justamente das coisas que estão no futuro ali, além da imaginação dele. Ele é um ser assim bem neurótico, meio paranoico, porque a situação toda aquela ali faz com que as pessoas se tornem assim, porque eles estão sempre andando de fones de ouvido, porque a parte da contaminação se dá pela voz, então as pessoas começam a falar coisas sem sentido, isso até num certo sentido é bem engraçado, e elas começam a falar coisas absurdas e isso faz com que as pessoas sejam automaticamente infectadas, menos esse personagem aí que é imune. Depois a gente vai descobrindo pequenos detalhes sobre a vida dele e tem a personagem da mãe dele também que é muito engraçada. As sutilezas que acontecem assim são bem de ironias, é um roteiro bem engraçado, porque não é super engraçado assim da gente ficar rindo, mas a gente dá aquele sorrisinho das partes irônicas mesmo. Então a construção do personagem vai se dando assim numa profundidade bem grande e nos sonhos e realizações dele. Ele vai tentar encontrar, né, outros que fizeram parte de um experimento e que obviamente que alguns deles foram mortos e que tornou ele imune a essa praga que está dominando a humanidade. Essa é uma obra turca de 8 episódios e que prende bastante a atenção da gente, que vale olhar com carinho para quem gosta desse tema aí de coisas pós-apocalípticas. Mas tomem cuidado que a narrativa é um pouquinho diferente da tradicional que a gente está acostumado, que vem lá dos Estados Unidos. Mas a sensibilidade compensa todas as diferenças culturais que a gente possa ter. E acho que vale muito a pena e é um acerto dessa produção. É uma série assim, nota 7, 7,5, que dá para se divertir com certeza, prestando bastante atenção nos mínimos detalhes das coisas que estão acontecendo nela. Vai ter conspiração, polícias, um pouco de ação, mas muitas ironias e um aspecto também de crise social, né? Porque vai ter um grupo que dominou a situação ali que dá diversas regras para as pessoas. Então todo mundo vive meio que numa paranoia para não pegar, mais ou menos como a gente viveu no início da pandemia de Covid, que a gente não gostava nem de chegar perto das pessoas para não se infectar e uso de máscara. No caso aqui, a metáfora daí não é através do uso de máscaras, e sim através do uso de fones de ouvidos daqueles abafadores. Então é uma série que eu recomendo para vocês, com certeza. É uma série inteligente que trata de um assunto sensível de uma maneira muito bem bolada, né? Todas as paranoias do ser humano, as coisas que a gente fica nervoso e que a gente viveu num certo aspecto na nossa pandemia, são retratados também ali, né? Mas com essas pitadas aí de conspiração, de polícia e mais uma série de coisas que vai ter e que vocês com certeza vão gostar. Se vocês já assistiram, comente aqui embaixo o que vocês acharam. Um abraço e até o próximo vídeo.